Em abril de 2025, uma simples opinião virou uma tempestade. Jojo Todinho, famosa por seu comportamento direto e abertamente de direita, usou suas redes sociais agora para criticar o SUS. Disse que já enfrentou descaso, longas esperas e atendimento precário. Logo depois, o Fantástico, um dos maiores programas jornalísticos do país, respondeu de forma indireta. Levou ao ar uma matéria exaltando um hospital público no Rio de Janeiro. Estrutura moderna, atendimento rápido, profissionais dedicados. O recado, obviamente, foi claro, né? Ainda que não dito. O sistema funciona e o problema talvez seja em quem reclama. Mas essa troca revelou algo muito maior do que uma treta entre celebridades e TV. Ela acendeu uma fagulha num assunto que há muito tempo é talvez evitado aqui no Brasil. A real condição do Sistema Único de Saúde, o SUS. O que a mídia mostra representa a maioria? Será que o SUS é mesmo o orgulho nacional que nos ensinaram tanto a defender? Ou será que existe um lado desse sistema que ninguém gosta de falar? Bom, vamos falar sobre o SUS e o lado oculto que ele tem no vídeo de hoje, então fica aí para assistir. E se esse assunto já te interessa, curte esse vídeo aí. O herói que a mídia inventou. Desde sua criação em 1988, o SUS passou a ser tratado como uma das melhores e maiores conquistas sociais da história do Brasil. O discurso era nobre, saúde para todos, sem exceção. Durante décadas, essas promessas foram vendidas como uma realidade concreta de fato para o povo brasileiro. Jornais, propagandas oficiais e campanhas institucionais reforçaram cada vez mais essa imagem de um SUS maravilhoso. Um sistema gratuito, acessível e que salva milhões de vidas por ano. E de fato, o SUS tem, obviamente, seus méritos. Vacinações em massa, campanhas contra epidemias, transplantes, emergências, assim vitórias reais. Mas quando se repete a mesma narrativa por tempo demais, sem espaço para críticas, algo estranho começa a acontecer. A crítica vira quase um tabu e o SUS, que deveria ser um serviço público sujeito a avaliação constante, vira um herói intocável. A mídia abraçou totalmente essa imagem. É comum ver reportagens mostrando postos de saúde com atendimento impecável, pacientes satisfeitos, médicos sorrindo. Parece uma propaganda, e talvez de fato seja, né? Porque quando uma celebridade, como a Jojo Todinho, ousou dizer que o sistema falha, a resposta não é ouvir o que ela de fato viveu como uma pessoa, mas é sim mostrar que ela estava errada, que o SUS é maravilhoso. O problema é que a maioria das pessoas não vive o SUS de dentro, né, da televisão. Elas enfrentam ali o sistema de verdade, aquilo que realmente é no dia a dia a realidade. E o que vivem ali é bem diferente daquilo que se relata na televisão no domingo à noite, né? Esse contraste entre o SUS da propaganda e o SUS da vida real é o que nos leva a questionar de fato o que de fato é verdade e o que talvez seja narrativa política. Se você já chegou até aqui nesse vídeo, tenho certeza que esse assunto aqui já agregou para tua vida, então deixa teu like aí, clica também no se inscrever, isso vai apoiar muito o nosso canal para o YouTube entender que esse vídeo aqui é relevante e vai lançar para mais pessoas aqui no YouTube. Então se você quer que esse assunto sobre o SUS chegue para mais pessoas, clica aí no gostei, dá esse apoio, vai ajudar muito aqui o canal. Para você não vai te custar nada, mas para a gente vai ser maravilhoso, então clica aí no gostei, tá bom? A fila que nunca anda. É fácil acreditar que o sistema funciona quando a gente só vê as exceções, né? Mas o brasileiro comum, o que não aparece no Jornal das 8, conhece bem outra realidade. A do cansaço, da espera, da desistência. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer a seguinte frase, abre aspas, passei o dia inteiro no hospital e voltei para casa sem ser atendido, fecha aspas. Ou então, me deram um papel com o nome de um especialista para daqui a 3 meses. A fila do SUS não é só física, né? Ela é mental, emocional e às vezes silenciosamente cruel com quem está passando por ela. Tem gente que desiste no caminho, tem gente que espera tanto que quando o exame realmente chega, já não faz mais sentido, né? Pode ser que a pessoa nem esteja mais entre a gente. E não estamos falando de histórias raras, né? Todo mundo conhece alguém assim na sua família. Estamos falando do cotidiano de milhões de pessoas aqui no Brasil. Casos de pessoas com dores intensas, com sintomas graves, que passam por unidades de pronto atendimento e escutam aquela famosa frase, né? Infelizmente, não temos vaga agora. Você vai precisar aguardar. Aguardar quanto tempo? Quantas horas? Dias? Meses? Semanas? Ninguém sabe ao certo nunca. Enquanto isso, pacientes vão se acumulando em corredores improvisados, profissionais fazem o que pode também, né? Com um pouco que eles têm disponível. E familiares assistem tudo de mãos atadas, esperando em Deus que algo mude antes que o tempo acabe de fato. É um sistema que depende da paciência de quem está com pressa, que exige calma de quem sente dor e que cobra resiliência de quem está totalmente esgotado. E o mais
estranho que a maioria se cala diante desse assunto, né? Porque aprendeu a agradecer pelo pouco, mesmo que o básico falte. Faz parte do Brasil ser assim. O maior mito do Brasil moderno. Existe uma frase que todo brasileiro já ouviu, repetida como verdade absoluta. Abre aspas, né? O SUS é gratuito. Essa ideia é tão disseminada que criticar o sistema é quase como uma ofensa nacional, né? Tem pessoas que realmente ficam ofendidas com isso. Mas basta olhar um pouquinho mais a fundo e a gente vai perceber que a história não é bem assim. O SUS, ele não é gratuito. Você só não recebe uma cobrança direta, obviamente, mas você sim paga por ele e, incrível que pareça, todos os dias. A cada vez que você abastece o carro, toda vez que você paga um boleto, que você compra um pão, que você compra um celular, parte daquele valor vai para onde? Para impostos. E boa parte desses impostos vai direto para a máquina pública, incluindo o Sistema Único de Saúde, o SUS. Ou seja, o SUS ele é financiado por todos, inclusive por quem nunca conseguiu usar também, tá? Por quem foi ignorado na recepção, por quem ouviu que não tem médico no momento, ou por aquele parente seu que morreu na fila de espera. E é aqui que está o paradoxo de tudo isso, né? O brasileiro acredita que o SUS é um presente do governo, mas na prática é o próprio povo que banca o sistema. E ainda agradece quando recebe o mínimo, sendo que na verdade deveríamos estar lutando para receber algo muito melhor. Não existe plano alternativo, ou você entra na fila, ou você fica por sua conta. A pergunta que fica é, né, por que a gente chama isso de gratuito? Saúde para quem tem poder. Enquanto milhões de brasileiros enfrentam filas, calor, falta de estrutura e respostas vazias, existe uma parcela da população que simplesmente não passa por isso. São pessoas que nunca sentaram em um banco de plástico esperando horas por uma triagem, nunca precisaram implorar por uma consulta ou rezar por uma vaga na UTI. Estamos falando, obviamente, daqueles que ocupam cargos altos aqui no país, dos que fazem parte do funcionalismo de elite e principalmente daqueles que tomam as decisões sobre o próprio SUS, né? Essas pessoas muitas vezes têm acesso a planos especiais, né? Planos pagos, principalmente com dinheiro público, hospitais reservados, atendimento prioritário, exames sem espera e salas climatizadas. Um outro universo, né? Enquanto a maioria recebe um papel com encaminhamento para daqui a 2 meses, essas figuras elas entram aí pelas portas laterais e saem discretamente pela saída de emergência, sem nem mesmo pisar no sistema que elas tanto defendem com seu discurso. E aí vem a ironia, né? Os que mais elogiam o SUS são justamente aqueles que menos usam, né? É como se houvesse 2 sistemas rolando ao mesmo tempo. Um para quem tem influência, outro para quem tem que aguentar e aceitar porque não tem outra opção. E o que mais incomoda não é só a desigualdade disso tudo, é a naturalização dela como se fosse normal, como se fosse assim mesmo, sabe? Não tem o que você fazer para mudar isso. Mas será que a gente realmente acredita que todos são atendidos da mesma forma aqui no Brasil? O teatro das câmeras. A televisão mostrou. O hospital estava, limpo, organizado, com corredores vazios e médicos atentos. A matéria do Fantástico exibiu imagens que pareciam tiradas de uma campanha institucional. E para muitos aquilo bastou para rebater qualquer crítica ao SUS, né? O que o público não vê de fato é aquilo que acontece quando a câmera desliga, né? O hospital mostrado é uma exceção. Ele existe de fato, mas ele representa, obviamente, uma minoria esmagadora. É como visitar uma escola modelo e dizer que todo o sistema educacional do Brasil funciona porque uma escola funciona. Ou filmar uma favela reformada e dizer que a pobreza simplesmente acabou, que não existe mais ninguém de fato, que mora na miséria. A realidade dos hospitais públicos brasileiros é totalmente outra, Equipamentos quebrados, escassez de insumos, salas improvisadas e profissionais totalmente esgotados e uma sensação constante de que algo vai dar errado a qualquer momento. Mas isso não dá ibope, Não emociona do jeito certo e nem encaixa no roteiro otimista que se quer vender. Mostrar o SUS como um sistema impecável é muitas vezes uma escolha estratégica. Ajuda a manter a narrativa, ajuda a segurar as críticas e ajuda também a blindar quem está no topo. A pergunta que fica é, obviamente, será que a imprensa está mesmo mostrando a verdade ou só está nos contando a parte da história que convém e que querem que a gente veja e que a gente acredite? Porque quando se fala em saúde pública, a propaganda bonita pode custar muito caro, inclusive a sua vida. Se você ficou até aqui no final desse vídeo sobre o SUS, é porque você gostou dele, então clica aí no gostei, clica aí também em se inscrever, você vai estar apoiando muito esse canal. E também eu quero te pedir, se você gostou desse tema, se você acha que esse tema é relevante, manda lá no grupo da sua família, manda para seus amigos, para seu pai, para sua mãe, para seus filhos, porque esse assunto pode ajudar alguém e pode tirar talvez alguma venda de alguém que esteja achando que o SUS é uma maravilha depois dessa propaganda aí do Fantástico, Então clica aí no like e a gente se vê no próximo vídeo. Aqui do lado tem mais vídeo para você acompanhar o nosso canal aqui e até a próxima.